estávamos lá quando um mundo de aventura sem fim nos recebeu. E desafiamos corajosamente todos que ameaçaram a paz dos nossos reinos. Nós nos aventuramos num novo e estranho mundo e lançamos ao abismo os senhores das trevas e do fogo. Fomos nós que resistimos quando a maré da morte se ergueu para engolir tudo que amávamos. Nós sobrevivemos à destruição do mundo. E agora enfrentaremos o Destruidor e encerraremos seu ciclo de devastação. Mas logo vamos encarar um novo capítulo. Uma aventura como nunca vimos antes. Um mistério envolto em superstição. Uma terra de poder esquecido. E magia ancestral. E um povo que poderá mudar o destino de todos nós. Após todos os desafios e lugares que exploramos, os limites de Azeroth ainda não foram revelados. Dez 10.000 anos atrás, todos os continentes de Azeroth eram um. E dizem que todos os rios do mundo fluíam a um só lugar mágico. Este era o ancestral Império de Pandaria, aninhado no mais fértil dos vales fluviais, no lado distante do mundo. Contemple o último imperador no dia da coroação. Seu nome era Shao Hao. O jovem Shao Hao nasceu para ser um imperador e nunca lhe faltou nada. A riqueza do grande império pandariano estava sob seu comando. Todos os imperadores pandárens iniciavam seus reinados consultando os grandes anciãos Jinyus. Dizia-se que os Jinyus falavam com os rios, que ouviam os sussurros do futuro no ondular das ondas. O grande Parlágua fechou os olhos e escutou os rios. Ele buscou escutar a longa vida e o reino próspero do imperador. Mas ele ouviu uma coisa completamente diferente. O velho sábio Jinyu viu uma terra distante, um reino onde os elfos se tornaram ousados e arrogantes. Ele viu um abismo de fogo, uma grande boca abrindo-se e despejando horrores indizíveis. Demônios incontáveis estavam prestes a se derramar sobre Azeroth, destruindo a terra, corrompendo tudo o que tocassem. Mesmo que os demônios fossem derrotados, o mundo seria partido, os continentes destroçados para sempre. O
imperador Shao Hao observou em descrença quando o Parlágua Jinyu fugiu do terror da visão. O que você viu? Indagou Shao Hao. Vida longa? Reino próspero? O futuro, porém, não reservava nada disso ao último imperador dos Pandaren. Não. O jovem Shao Hao não poderia depender das riquezas do Império. Para salvar sua terra e seu povo, teria de fazer algo maior. Iria embarcar numa jornada épica. Sacrificaria tudo o que ele era. Esta é a sua história. A imagem horrível da cisão pesou forte no coração do imperador Shao Hao. Com frio e sozinho, ele subiu o Monte Neverest em busca da sabedoria da Serpente de Jade. O que o perturba, jovem imperador? Perguntou o espírito da sabedoria. Shao Hao respondeu: incontáveis demônios logo invadirão Azeroth. O que eu preciso fazer para salvar o meu reino? A Serpente de Jade respondeu: busque o coração de Pandaria, pois lá está a resposta. Mas como posso encontrá-lo? Protestou o imperador. Suas emoções o confundem, respondeu a serpente. Liberte-se desses fardos, que a terra seja sua professora. Mas o imperador não entendeu. Ele voltou cabisbaixo para seu lar na Floresta de Jade. Enquanto viajava, queixou-se a seu velho amigo, o Rei Macaco. Era para eu ter uma vida longa, um reino próspero, gritou. Isso é demais para mim. Mantenha a calma, disse o Rei Macaco. Estamos juntos. Enquanto ele falava, os 4 ventos começaram a uivar. Então, uma forte rajada soprou o Rei Macaco para longe. O Rei Macaco sorriu e falou, levantando a voz por causa da tempestade crescente. Sinto muito! É impossível evitar o destino! Não! Espere! Gritou o imperador para o amigo. Eu não posso fazer isso sozinho! E naquele instante, toda a incerteza de Shao Hao se manifestou em uma terrível energia sombria. Um chá da dúvida. Quanto mais o imperador lutava, mais se enfraquecia. O chá, com certeza, iria sobrepujá-lo. Então Shao Hao se lembrou da sabedoria da Serpente de Jade e olhou para a terra em busca de respostas. Perto dali, o bambu da Floresta de Jade também estava ameaçado. Os caniços que se postavam rígidos contra o vento se quebraram, mas os caniços que se dobravam ao vento suportaram a tempestade e prosperaram na chuva. Shao Hao entendeu a lição dos caniços. E quando ele se voltou na direção do chá, de repente, todas as suas dúvidas desapareceram. Sabia que podia ser mais do que um simples imperador. Os 4 ventos carregaram o Rei Macaco às gargalhadas sobre o vale e pelos ermos. A fé do imperador o impeliu a salvar o amigo e impedir a terrível cisão que o Parlágua previra. O imperador Shao Hao, livre da dúvida, perseguia seu amigo, o Rei Macaco. Com o vento às suas costas, Shao Hao corria, mas em sua pressa, o imperador tropeçou
nos pântanos densos e selvagens da selva de Krasarang. Não! Gritou o imperador. Ele lutou para se libertar, porém apenas afundou mais. Quanto mais o imperador se preocupava, mais ele afundava. Suas preocupações tomaram forma. O chá do desespero. Xiao Hao gritou. Socorro! No alto, a majestosa garça vermelha da esperança voava. Por que você forceja tanto? Perguntou a garça. Eu perdi meu amigo! Meu reino! Gritou Xiao Hao. Acabou tudo! Seu amigo não está perdido, respondeu a garça. Você está. Novamente, Xiao Hao olhou para Pandaria em busca de respostas. Ele viu a grande árvore crescendo no meio do pântano. Os galhos se erguiam para o céu, mas suas raízes se enfiavam profundamente na terra. Os pés de Xiao Hao se firmaram. Com esperança em seu coração, o imperador se ergueu e o toque do desespero perdeu sua força. Não posso esquecer quem sou, nunca, disse. Eu sou o imperador e salvarei esta terra. Xiao Hao podia ouvir a gargalhada do rei macaco no vento, mas vinha do oeste, além da muralha do espinhaço da serpente. Era a terra dos Mantídeos, inimigos mortais de todos os Pandaren. Eu não posso fazer isso, decidiu Xiao Hao. Tremendo, o imperador se voltou para ir embora. Uma voz perguntou: para onde você está indo? O imperador respondeu: eu estou com medo de continuar. Olhando para o ermo, ele viu um grande boi negro. Apenas siga seus pés, disse o boi negro. Eles saberão o caminho. Xiao Hao desceu a muralha e adentrou o estranho reino. Para o imperador, era um pesadelo ambulante, mas seus pés o guiaram. Ele logo ouviu um som horrendo. Três guerreiros mantídeos vis estavam discutindo como iam dividir e devorar sua presa, o rei macaco. Xiao Hao ficou paralisado de terror. O insidioso chá do medo não o deixava sair dali. A voz do boi chegou a Xiao Hao dizendo: não deixe seu medo o controlar, meu imperador. Você precisa controlar o medo. Xiao Hao olhou outra vez para a terra, procurando respostas. As grandes árvores Kipari das estepes de Taolong eram lendárias por sua seiva. Xiao Hao encontrou a resposta em uma gota de âmbar. Eu não serei paralisado pelo medo, proclamou o imperador. Xiao Hao jogou seu peso contra a árvore mais próxima e grandes gotas de seiva choveram do alto. E agora eram os mantídeos que estavam presos, forcejando por se livrarem da seiva. O imperador salvara seu amigo. Enquanto fugiam, o rei macaco foi acossado pela dúvida. Imperador, não podemos fazer isso sozinhos, disse. Você precisa criar um exército para esmagarmos os mantídeos de uma vez por todas. Livre das dúvidas e mestre dos seus medos,
O imperador estava mais confiante do que nunca. Não, exclamou Shao Hao. A tempestade que queima os céus também cai sobre os Mandídeos. Nós precisamos de um exército para esmagar uma legião. O último imperador de Pandaria encarava um destino terrível. A Legião Ardente, pronta para estraçalhar o mundo. Ele havia se livrado de sua dúvida, seu desespero e seu medo. Agora, cheio de confiança, ele construiria um exército. Bem no alto dos picos do Monte Kunlai, os 1000 maiores guerreiros de Pandaria aperfeiçoavam sua arte sob o olhar atento do Tigre Branco, o espírito da força. Eu preciso de um exército, anunciou Shao Hao. Eu vim ver meus guerreiros. Mas o Tigre Branco reconheceu uma grande escuridão no íntimo do ousado imperador. Por que você luta? Perguntou o tigre. Shao Hao inflou. Para destruir hordas de demônios, para esmagar os que se opõem a mim. Não, isso não é razão para lutar, disse o tigre. Você de fato não tem medo, mas carrega um fardo mesmo assim. O imperador deu uma risada de descaso e o Tigre Branco lançou um desafio. Pegue este cajado. Se você conseguir tocar um só dos meus guerreiros com ele, caberá a você comandá-los. Espicaçado pelos uivos do Rei Macaco, o imperador girava pelo local, estocando e girando o cajado. Mas os guerreiros desviavam-se facilmente de cada golpe. Furioso, Shao Hao rugiu. A soma de toda a sua raiva, o chá da raiva, apareceu. O imperador, furioso, quebrou o cajado no joelho. Violência e ódio irromperam. Agora você entende por que não está pronto para liderar, proclamou o Tigre Branco. Sua raiva não o fortalece. Ela o deixa fraco. Indefeso, Shao Hao encarou as trevas que ele havia criado. Os chás atacaram como um só. Mas, quando a fumaça clareou, o imperador ainda estava de pé, ileso. A forma de um poderoso guerreiro jazia alquebrada aos seus pés. Um guerreiro que pagou o preço mais alto para salvar seu imperador. O coração de Shao Hao inchou quando ele se ajoelhou humildemente diante do Tigre Branco. Minha raiva custou um preço alto, disse o imperador. Um único sacrifício me mostrou o poder da fraternidade, do amor e da paz. O Tigre Branco aqueceu. Eu pergunto novamente: por que você luta? Pelo meu lar e pela minha família, respondeu Shao Hao. Pelo povo que eu protejo. Por eles, eu daria meu último suspiro. Obrigado, Tigre Branco. Enfim, livre de todos os seus fardos, o imperador se ergueu. Venha, Rei Macaco. Precisamos ir até o coração de Pandaria antes que seja tarde demais. Enquanto o imperador e seu amigo partiam,
os céus escureciam, pois era chegada a hora da cisão. E assim, Shao-Hao foi até o coração da Terra, o Vale Sagrado, no centro do seu império. Purificado de seus fardos, o imperador irradiava esclarecimento. Dentro do vale, seu povo se encolhia em grupos, procurando abrigo. Eles sabiam que o fim do mundo havia chegado e gritavam para que o imperador os salvassem. "Povo de Pandaria", disse Shao-Hao, "fiquem calmos, concentrem-se e juntos passaremos por isso incólumes." Mas o povo não entendeu. Quando Shao-Hao olhou para o rosto do povo, viu os mesmos fardos que ele tinha superado. Reconheceu a dúvida e o desespero. Viu o povo paralisado de medo, ou tremendo de raiva, e sabia que não havia tempo para que aprendessem o que ele havia aprendido. Meu povo precisa de tempo, compreendeu o imperador. E naquele instante, o imperador se lembrou da lição da serpente de Jade. Busque o coração de Pandaria, pois lá está a resposta. Enquanto Shao-Hao refletia sobre a sua jornada, ele olhou para a terra e viu uma única flor ao vento. "Não importa os fardos que eu carregue", pensou ele. "A terra me orientou, mas as respostas verdadeiras sempre vieram de dentro." E então tudo ficou claro. Era para eu ter uma vida longa e um reino próspero. Mas eu sou mais que apenas um imperador. Eu sei o que preciso fazer, pois eu sou o coração de Pandaria. "Povo de Pandaria", proclamou Shao-Hao, "vocês ainda não estão prontos para encarar a tempestade que se aproxima. E eu não posso detê-la. Mas vocês suportarão esta tempestade e muitas outras, pois eu lhes darei tempo para aprender as lições que eu aprendi." E então, o último imperador de Pandaria sacrificou tudo o que era e tudo o que viria a ser. Deu seu último suspiro e se tornou um com a terra. Uma densa névoa cercou e protegeu seu império. E enquanto o resto do mundo se esfacelou na fúria da cisão, Pandaria se libertou. Escondida pelo suspiro do imperador, ela seguiu a deriva no mar, feito uma flor ao vento. As árvores no vale nunca pararam de florescer. E com o passar do tempo, nós, Pandarians, aprendemos a viver como nosso imperador viveu.
As lições dele perduram nos tempos desta terra. Dos picos nevados do Monte Kunlai, ele nos observa. E dizem que, se escutarmos com atenção, ele ainda fala conosco através da névoa. Essas são as dádivas do Imperador para nós. E essa é Pandaria. Você é membro da raça Pandaren e fruto da misteriosa Ilha Errante. Muitos de seus irmãos escolheram uma vida tranquila. Mas você tem no sangue a busca pela aventura. Recentemente, a Ilha Errante começou a vagar sem rumo pelos oceanos do mundo. O ar está esfriando e sua ilha natal ruma em direção ao desastre total. Como um dos estudantes mais promissores do monastério do Mestre Shang, você pode ser a salvação do seu povo. Mas primeiro, você precisa terminar seu treinamento. Inspecionamos os destroços, Majestade. Não há sinal do Almirante Taylor nem de sua nau. 200 navios à minha disposição e aquele que leva meu filho desaparece. E quanto à última transmissão? Mostre o que você tem. Fomos desviados da rota. Frota aérea da Horda. Muitas baixas. Naufragamos. Ilha desconhecida. Mas estamos com o peão branco. Repito, o peão branco está em segurança. Anduin. Ataque surpresa! Requisitando ajuda! Se alguém receber isso! Senhor, a 7ª frota já foi despachada, mas pode levar semanas até... Não há tempo a perder. Mandaremos uma pequena força de elite investigar a nova terra e trazer de volta o meu filho. Fico feliz em anunciar que a batalha naval corre bem, chefe guerreiro. Nossas forças relatam vitórias decisivas nos litorais de Tanaris e Talbarad. A aliança está sangrando. Isso me agrada, general. Ah, mas nossa frota sul atacou o enviado da aliança. Perseguimos a nau Capitânia Real até que ela encalhou. Encalhou? Onde? Aparentemente encontraram um continente desconhecido, oculto por névoa densa. E você deixou a aliança chegar lá primeiro? Desvie a frota de invasão. General, você e seus melhores veteranos abrirão caminho. Invada a costa e pinte o continente de vermelho. Estamos voando na névoa há horas, general. A tripulação está ficando inquieta. Volte ao posto, soldado. Vamos encontrar essa terra ou morrer tentando. Terra à vista! Nave da Aliança! A bom bordo! Atacar!
perguntar por que as folhas caem é da nossa natureza. Talvez haja uma pergunta melhor. que motivo lutamos? Para proteger lar e família, preservar o equilíbrio e trazer harmonia. Para o meu povo, a pergunta é: pelo que vale a pena lutar? Deve haver uma mensagem. Que destino o Imperador previu?
doença. Ele está morrendo. Os ferimentos podem ser curados. Eu espero que você possa se perdoar pelo que você fez a ele. Pandaria de morros dourados, nas brumas sombrias do passado, abrigou um horror desalmado. Do vale sagrado veio a corrupção, um monstro de tempestade e clarão. Seu nome era Lei Shen, o Rei Trovão. Por toda a terra seu trovão seguia, e ninguém que ousasse lutar resistia à opressão de ferro e à tirania. Domínio murado, palácio invocado, obras opulentas feitas em seu reinado por escravos de coração acorrentado. Mas o tempo passa e o tirano cai. A fúria se gasta, o poder se esvai. E assim o trovão dormiu sob Kunlai. Protegeu os restos. Por mãos Andalari foi tomado. Por voz Andalari despertado. Chamem os heróis. E os tambores vão soando. O Rei Trovão está chegando.
O Rei Trovão está chegando. Está sedento. Leve-o às lagoas! Chega! Você ficou impune por tempo demais, grito infernal. Mas tudo acaba agora. Vai embora, Pandaren! Você enfrenta um poder além da compreensão. Seu pai se envolveu com poderes além da compreensão. Onde está ele agora? Eu lutei ao lado dos Taurens, Trolls e os outros. Você não chega aos pés deles. Eles não fazem mais parte da minha horda! O mundo vai saber sobre isso. Eles virão atrás de você. Sim, eu conto com isso. As forças do mundo virão atrás de mim. E em minha fortaleza, eles enfrentarão as terríveis criaturas que eu criei. O poder ilimitado que eu dominei. Um por um, eles cairão aos meus pés. Todos que se voltarem contra minha nova horda serão empalados nas torres de Orgrimmar! Vocês, Pandarens, tentaram enterrar seu ódio e fúria. Mas tal poder não pode ser contido. Ele precisa ser liberado! Chegará a hora que você responderá por seus crimes. Eu não respondo a ninguém! Todos que me desafiarem arderão nas chamas do meu ódio! Você me desaponta, Garrosh. Você não é digno do legado de seu pai. Você não pode decidir a punição dele sozinho. Não deixarei que você o leve. Todos nós sofremos as atrocidades dele. O meu povo, ainda mais do que os outros. Deixe que ele seja julgado em Pandaria. Lá, a justiça será feita por todos.
Olha só eles. Já estão tramando contra nós. Aproveite o momento, Varian. Acabe com a Horda. Guardas! Meu pai! O que você está fazendo? O que um rei deve fazer. Eu falarei com seu chefe guerreiro. Eu falo pela Horda. Muito bem. A Horda cometeu crimes terríveis, Vol'jin. Mas alguns de vocês lutaram contra a tirania de Garrosh. Por isso, eu estou disposto a encerrar este banho de sangue. Mas saiba que, se a Horda não mantiver sua honra como fez Garrosh, eu destruirei vocês! Caro Imperador, está feito. A escuridão contra a qual lutou há tanto tempo foi expurgada de Pandaria para sempre. Mas o custo foi alto demais. Não se desespere com o dano que foi feito aqui. Você triunfou sobre a escuridão que eu havia escondido. Você mostrou a Pandaria o poder de um verdadeiro herói. Mas a pergunta ainda permanece. Por que lutamos? Acredito que tenha aprendido. Lutar contra o medo ou ódio é lutar uma guerra que nunca cessará. Enfrente seus medos. Encare seus ódios. Encontre a paz dentro de si, para que você possa compartilhá-la com o mundo ao seu redor. Estes são os maiores tesouros da vida. Vale a pena lutar por eles. Obrigado, Imperador. Obrigado. Espere aí. Vamos ver se entendi esta história direito. Os Pandarians contarão esta história por gerações. Ela começa com uma pessoa muito corajosa. Alguém de além das brumas. Conquistando uma nova terra. Devemos usar a palavra conquistar? Se aventurando em salões esquecidos. Mantídeos e Mogus foram postos abaixo por sua fúria heróica. Seu poder e sabedoria foram sobrepujados por uma grande glória. Quando a guerra chegou à costa de Pandaria, nosso herói estava pronto. Um porte-estandarte de sua facção, amado pelo povo e temido pelos inimigos. Até o próprio Rei Trovão caiu diante de sua força. Um por um, os segredos de um império ancestral foram desvendados. Conhecimento descoberto para benefício do mundo. Poder adquirido para guerra e conquista. Vamos parar por um instante. De que tipo de herói estamos falando? Um agente da destruição, forjado pela minha vontade para mudar Azeroth para sempre. Contendo. Poder titã latente, imbuído com minha própria essência dracônica, temperado pela sabedoria dos celestiais pandarênicos. Poder esmagador. Use-o para curar ou destruir, para proteger ou aniquilar. Jovem, pense cuidadosamente sobre o legado que você deixará para trás. Venha a mim, venha receber sua bem merecida recompensa.
como terminará a história? Só há um jeito de saber. Ninguém detesta Garrosh mais do que eu. Eu luto com minha raiva todo dia. Venha comigo. Olhe um pouco ao seu redor. Depois do que houve em Terra Mori, meu primeiro impulso foi dizimar Orgrimmar. Matar cada homem, mulher e criança na cidade. Jaina? Não me orgulho disso. Desde então, eu e Kalecgos conversamos bastante sobre poder, sobre como ele deve ser usado. O Kirin Tor tem um histórico de abusos. Kel'Thuzad, usando seu conhecimento das artes arcanas, voltou-se para a necromancia. Kael'thas Andassol também estudou aqui. Outro de nosso grupo que nos traiu. Todos os dias eu me pergunto, qual é a coisa certa a se fazer? Ando, você sabe mais do que ninguém que é importante separar a Horda de seu povo. Os Fendesol ainda operam nesta cidade. A Aliança e a Horda trabalham juntas. Enquanto nos pusermos acima da guerra, ainda haverá esperança para o mundo. Eu vejo nossa cidade como um farol mostrando o caminho. Se nós pudermos confiar uns nos outros aqui, haverá esperança para o resto do mundo. Eu entendo. Vou falar com meu pai. Obrigada. Uma vez, momentos atrás, na verdade, um grande rei buscou a ajuda de um trio de poderosos anões, o Conselho dos Três Martelos. Os batedores do rei descobriram que os Trolls Andalari ameaçaram a capital enânica. Certamente, o rei pensou que se os ajudasse com o problema dos Trolls, eles enviariam mais tropas para sua campanha contra a Horda. Mas o rei não percebeu que os anões não confiavam uns nos outros. Não podemos ajudá-lo, disse o anão Barba Bronze, pois se dermos as costas aos Ferro Negro, eles derrotarão os Martelo Feroz e tomarão Alta Forja. Não podemos ajudá-lo, disse o anão Martelo Feroz, pois se dermos as costas aos Ferro Negro, eles derrotarão os Barba Bronze e tomarão Alta Forja. O rei ficou furioso. Se nenhum de vocês ajudar, Alta Forja ficará sob cerco. Somente um anão ofereceu ajuda ao rei. Nós te emprestaremos nossa força, disse Moira, dos Ferro Negro. Nós confiaremos em nossos irmãos anões e mostraremos o que lealdade significa. Então Moira e o Alto Rei saíram para a neve para salvar a cidade, deixando os outros a pensar em suas ações. O que aconteceu depois, eu preciso saber. O Alto Rei, seus campeões e os anões Ferro Negro trabalharam juntos para salvar Alta Forja. Os outros líderes anões ficaram envergonhados por sua atitude e juraram nunca mais deixar o medo ou a desconfiança nublarem seu julgamento. E foi assim que um rei humano ajudou a unir os clãs enânicos que estavam separados há tanto tempo. Livres para confiarem uns nos outros, os líderes anões comprometeram sua força total à causa da aliança. Enquanto isso, em Orgrimmar, o chefe guerreiro Garrosh Grito Infernal enviou equipes de escavação goblínicas para Pandaria. Ele prometeu ouro e riquezas para quem pudesse encontrar os tesouros escondidos que enchem Pandaria de uma energia tão sombria e poderosa. Para minha surpresa, seu povo realmente encontrou algo, bem aqui, no Vale Sagrado. O que acontecerá agora? Oh, a história ainda está sendo escrita. Fogo, o mais mágico dos elementos. Ele nos aquece, cozinha nossa comida. É a lareira que cria um verdadeiro lar. Nas mãos certas, o fogo pode moldar... O fogo
é o instrumento da mudança. Há muito tempo, um grupo de robustos caçadores nômades vagava pelo mundo. Por um lance do destino, eles estavam em Pandaria, quando a cisão separou os continentes de Azeroth. Os andarilhos se viram presos nas estepes de Taulong, uma terra árida. Aqueles nobres caçadores encontraram uma maneira de sobreviver sozinhos. O fogo foi a chave. Eles extraíram petróleo do chão e o usaram para aquecer suas casas, cozinhar a comida e queimar os inimigos. Eles ficaram fortes. Das chamas do destino, os Yangóis nasceram. Eles sobreviveram além da muralha, pois recusaram-se a se submeter a uma lei que não fosse a deles. O destino foi cruel com os Yangóis? É como perguntar se o fogo é bom ou ruim. O destino é como o fogo. Ele pode nos moldar ou destruir. Só o que importa é o que você faz com ele. Grandes eventos, frequentemente, têm origens humildes. Perceba, um lago plácido, parado. A água como uma lâmina de vidro. Até eu atirar uma pedra. Um gesto tão pequeno, mas logo as ondas ocupam o lago inteiro. Os Genius também têm origens humildes. Outrora criaturas primitivas, eles tiveram a felicidade de viver perto de fontes mágicas no vale. A magia das fontes expandiu suas mentes e corpos até que eles se tornaram uma das grandes culturas ancestrais de Pandaria. Os mais sábios entre os Genius podem falar com os reios, assim como você ou eu consultaríamos nossos anciãos. Nas águas murmurantes, eles ouvem o futuro. Os Genius e seus parláguas se postam no centro dos principais eventos da história de Pandaria. Sua visão construiu impérios, libertou escravos e avisou ao nosso último imperador da cisão que estraçalhou Azeroth há 10.000 anos. Pense a respeito. A menor voz pode mudar o mundo. Pense nisso, camarada. Da próxima vez que você decidir atirar pedras. Um dia, um pai se fartou do comportamento do filhote. Você age como um Rosen, o pai ralhou. Mas seu filho ainda se comportava mal. Para ensinar uma lição a ele, o pai arrastou o filhote para a floresta para que ele visse como viviam os Rosens. Você viu como são os Rosens? Ele perguntou. Você quer viver daquele jeito? Os Rosens são bem vivazes. Porém, sua vida é curta. Poucos Rosens passam do 20º aniversário. Seus líderes têm 14 ou 15 anos. O quão maduro você era aos 15 anos? Medite nisso. Depois disso, o pai perguntou ao filhote o que ele aprendera. Eu aprendi que nós trabalhamos e labutamos na nossa fazendinha, mas que os Rosens vivem como se o mundo inteiro fosse o seu jardim, respondeu o filhote. Eu aprendi que nós vivemos à luz de uma só vela, mas que os Rosens aproveitam a luz das estrelas. Eu aprendi que eu tenho que ir para a escola todos os dias, mas que os Rosens aprendem fazendo. E o filhote concluiu: eu gostaria muito de viver feito um Rosen. Então quem foi mais sábio? O pai ou o filhote?
Isso, camarada, é você quem decide. Quando a cisão rascou os continentes de Azeroth, nós, Pandarens, pensamos que o resto do mundo havia sido completamente destruído. Mas à medida que passavam os séculos, um jovem explorador decidiu ver o que havia lá fora. Seu nome era Liu Lang. E ele saiu para descobrir o mundo nas costas de uma... Nós celebramos sua coragem com estátua e canções. Mas se você estivesse na praia no dia em que ele partiu, bem, tenho certeza de que ele parecia bem... Oh, como os Pandarens riram dele! Mas Liu Lang era mais esperto do que eles pensavam. Tartarugas marinhas sempre retornam à praia onde nasceram. E assim, apesar das brumas que envolviam nossa terra, ele sempre conseguia voltar para casa. A cada intervalo de alguns anos, ele voltava, com histórias de cidades misteriosas na areia, nômades vivendo em planícies verdejantes sem fim, um grande império sob o gelo e um reino mágico, recoberto em ouro. A cada vez que ele voltava, mais e mais Pandarens respondiam ao chamado de Liu Lang e se juntavam a ele em sua tartaruga cada vez maior. Eles eram os mais bravos entre nós, os exploradores, os aventureiros. E essa é a lição de Liu Lang, meu amigo. Todos riem do explorador. Eles sempre riem, até que ele retorna. O que você mais teme no mundo? Você conquistou seu medo? Ou seu medo conquistou você? Nos dias antigos, antes da cisão do mundo, os imperadores mogus governavam Pandaria. Meu povo foi feito de escravo e eles tinham medo. Os mogus eram mestres da dor e da tortura, da magia negra e das armas brutais. Nenhum Pandaren, Rosen ou Jinyu podia resistir ao poder que eles comandavam. E meu povo teve medo. Foram os mogus que construíram o Espinhaço da Serpente. Os pobres escravos infelizes foram enviados para ajudar na construção e defesa da muralha e para servir de comida aos mantídeos. E meu povo teve medo. À medida que o Império crescia, os mogus começaram a fazer experimentos com os segredos do Vale. Eles criaram terríveis armas de carne viva e pedra. E meu povo teve medo. Em sua audácia, os mogus nunca imaginaram a queda que os esperava. Nem que ela seria causada não por seus inimigos, e sim pelos oprimidos. O dia em que o escravo se revoltou e parou de ter medo. Em minhas mãos, eu seguro uma espada. Eu pergunto a você, quem detém o poder? Eu, pois eu tenho a espada. Há muitos milhares de anos, os mogus detinham o poder. Eles governavam esta terra com punhos de ferro. Mas à medida que o Império crescia, eles precisavam... Usaram os poderes do Vale e suas próprias magias de moldar a carne para transformar uma raça de lagartos ferozes em uma arma viva. Eles criaram um exército. Um exército de Saurochs. Selvagens sedentos de sangue, criados para impor a vontade do Imperador. Ah! Mas existe um problema ao se criar armas vivas. Você percebe? Quem agora detém o poder? Os cruéis Saurochs, mesmo com seus pequenos cérebros de lagarto, logo compreenderam a verdade da situação. Eles mataram os inimigos dos mogus, depois eles mataram os súditos dos mogus, e logo eles começaram a matar
Os próprios Mogus. O Imperador Mogul, então, ordenou que todos os Sauroks fossem eliminados. Ele tentou exterminar a raça Saurok inteira, mas não conseguiu. Ainda hoje, eles assolam Pandaria. Portanto, perceba, o poder é facilmente tomado, mas não deve ser dado levianamente. Acho que perdi minha espada. Meu pupilo. Você deseja estudar os Mantídeos? Esteja avisado. A fronteira pandarênica está cheia de túmulos de pupilos. Os Mantídeos são professores severos. A cada geração, os Mantídeos enxameiam a muralha do espinhaço da serpente em grandes números. Eles matam muitos Pandarens, e nós matamos outro tanto deles. E, no entanto, a cada geração eles renovam o ataque. Por que eles fazem isso? Nós, Pandarens, não sabemos. Nossos antigos textos indicam que os Mantídeos sempre existiram. Eles são mais velhos que os Mogus. De onde eles vieram? Nós, Pandarens, não sabemos. Talvez, se você conseguir fazer amigos entre os Mantídeos e conquistar uma reputação entre eles, eles lhe ensinem seus segredos. Mas eu estou avisando. Ninguém jamais fez amizade com os Mantídeos. Eis aqui o que sabemos. Ao massacrar nosso povo, matando milhares de Pandarens, geração após geração, eles nos ensinaram o valor da vida. Uma dádiva preciosa, mas fugaz. Apagada facilmente em um único instante. Foi isso que os Mantídeos nos ensinaram. Qual é a fonte do seu poder? Pense com cuidado antes de responder. Muitos aventureiros apontam para suas armas, ou equipamento, ou para livros de poder arcano. Há muito tempo, quando meu povo era escravo do Império Mogul, nós fomos proibidos de portar qualquer arma. Nós não éramos lutadores. E ninguém acreditava que poderíamos combater os Moguls sem magia, até que Kang, o punho da primeira aurora, abriu nossos olhos. Um dia, nosso amado monge emitiu um desafio aos seus companheiros escravos. Me batam! Ele pediu aos seus irmãos. Surpresos, os acossados escravos Pandarens tentaram atingir Kang. Um por um, eles falharam, pois ele bloqueava seus golpes como um dançarino e se esquivava dos ataques como um caniço ao vento. Nossas costas são calosas por causa das chicotadas dos Mogus, ele disse. Nossos braços são fortes de tanto construir fortalezas. Nossas mentes são aguçadas pela necessidade de conviver com o inimigo. Vocês acham que os Mogus são mais fortes? Eu digo que nós somos a força deles. Os fazendeiros, peões de obra, pastores e ferreiros, todos se curvaram diante de Kang. Nos ensine, eles disseram. E quando eles se levantaram como guerreiros. Sua voz, suas mãos. Essas são as ferramentas dos verdadeiros heróis. Use-as bem, e você poderá mudar o mundo. Você quer aprender sobre Xiao Hao, nosso último e maior imperador? Camarada, eu não tenho tempo para contar todas as aventuras dele. Mas o que ele fez há 10.000 anos ainda ressoa até hoje. Nós sabemos que ele purgou as próprias dúvidas na floresta de Jade, que ele se purificou do desespero na selva de Krasarang, que ele superou o medo nas estepes de Taolong e que ele derrotou a ira, o ódio e a violência no alto das montanhas Kunlai. Isto é sabido,
E há templos marcando cada um destes locais sagrados. Mas eu quero que você se imagine neste mesmo vale no dia em que ele voltou de sua jornada. Imagine estar aqui quando os portões se abriram para ele. Na época, nosso imperador já era uma criatura de pura luz, desprovida de dúvida, de medo ou de ódio. Dizem que todas as árvores do vale floresceram quando ele entrou e continuam a florescer até hoje. Quem dera pudéssemos todos viver como nosso tão santo imperador. Que pudéssemos nos livrar de todos os fardos e existir em harmonia com o cosmos. Essa, eu creio, foi a mensagem dele para nós. Antes de ele se unir à Terra e esconder Pandaria do terror da cisão. Obrigado, querido imperador.